Abra a Bíblia lá no capítulo Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. A tônica dessa manhã chama-se oração. Oração. Eu quero falar sobre a oração, ou seja, o poder da oração, que eu quero já dizer para todos que estão aqui, todos. Ela é uma arma que eu tenho, que o Fábio tem, que todos temos, mas muitas vezes nós não a usamos, e Deus nos entregou essa arma, que é a arma mais poderosa que existe. Existem armas e armas e armas mundo afora, como esse avião agora que saiu lá dos Estados Unidos e foi até lá no Irã, que ele desaparece depois que ele solta a bomba, ele fica invisível. E ele penetra não sei quantos metros ou quilômetros de profundidade para destruir o que está lá embaixo. E destrói mesmo neste mundo físico. Mas nós não tratamos do mundo físico, nós tratamos do mundo espiritual. Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra principados e potestades. Essa é a nossa luta. E aí essas armas poderosas, a qual eu dei esse exemplo desse avião, não faz nada no mundo espiritual, mas a oração que ficou para você, para mim, para o Celinho, para todos, seu nome, você tem isso nas suas mãos. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração, aqui irmãos, agora, a parte B deste versículo, que eu quero falar com você. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 17. Elias era um homem sujeito, olha bem aqui nesse detalhe. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você percebeu? Ele era humano, frágil, momentos de bravura, mas momentos de tristeza. Elias, volte lá no 17, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A Bíblia era um livro lindo, irmãos. Eu sempre digo, era um livro apaixonante. Ela poderia até ter de subtítulo, né? Bíblia Sagrada, apaixonante. Porque ela é um livro que tem resposta para todas as perguntas que você tem. E todos os personagens que estão aqui, como eu li agora Elias, capítulo 16, versículo 16. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, e não choveu durante 3 anos e 6 meses sobre a terra. Se nós formos lá, que nós não vamos por causa do tempo, e lemos a história de Elias, vai falar tudo que Elias fez. O rei Acabe reinava sobre Israel, e ele trouxe o pecado, a imundícia, porque ele casou com uma mulher da Fenícia, e ela trouxe os ídolos e pagãos para dentro do povo de Deus, e ela perverteu o coração de Acabe, e ele perverteu a nação, e começou a construir ídolos, começou a construir um monte de coisa que desagradava a Deus, porque Deus não se agrada, Ele não divide a sua glória, Ele detesta a idolatria. E começaram a virar as costas para Deus e começaram a servir Baal. E esse homem de Deus, vendo a nação se perverter, vendo o povo caindo no pecado, virando as costas para Deus, ele era um homem ousado e de oração. Oração. Deus usou ele procurou Acabe,
e chegou e disse para Acabe. Eu imagino, às vezes eu começo a ler e começo assim, mentalizar, né? Qual seria, como foi a forma, não sei a forma exata, mas eu começo assim a imaginar aquela situação. Imagina um rei, você chegar diante de um rei, não é fácil, seguranças, e etc, mas a ousadia e o homem de Deus que ele era por causa da oração, ele chegou até a presença do rei e disse: a partir de hoje, devido ao pecado desta nação que tu o colocastes, que a vossa excelência colocou, como dizem para ministros aí, seja lá como, a partir de hoje não vai chover mais sobre a terra, até o dia que eu falar outra vez. Resumindo a história, Deus disse para ele: agora vai, some, porque a ira de Acabe, os seus exércitos, os seus soldados. O rei disse: caça esse cara. E Deus disse para ele: vai para o Oriente, lá terá um ribeiro de águas, e tu vai ficar lá, e os corvos vão levar comida para ti. Tu não vai passar fome, água tem no ribeiro, e tu vai ficar lá, Elias, até secar o ribeiro. Resumindo, irmãos, assim ficou. Fugiu. E sempre existe a história por trás da história. A Bíblia não declara exatamente quanto tempo ele ficou neste ribeiro, mas o rei determinou: caçem esse cara. E sabe por quê? Deus é ousado, e quando ele usa, irmãos, ele usa mesmo. Baal significa o Deus da chuva. E o que é que Deus disse através da oração dele? A partir de hoje, em nome do Deus todo soberano de Israel, não haverá mais chuva sobre a terra. No início eu achava piada, mas assim aconteceu. Quando depois de lá faltou água, Deus disse: sobe, e vai até a viúva lá que eu esqueci o nome da cidade agora, e ela vai te receber. E a missão dele foi fugir, porque Baal, o rei Acabe, estava buscando ele. Aí vocês imaginam a ira, eles invocando a Deus lá, o Deus deles, e não veio a chuva. Passou-se o tempo, 3 anos e meio de procura. 3 anos e meio. Deus disse: chegou a hora. Quando ele estava indo em direção ao rei, veio um servo de Deus que trabalhava para o rei e disse: Elias, por favor, vai até o rei. Elias disse: não, pode dizer para o rei que eu estou aqui. Ele disse: não vou te deixar nunca, eu chego lá sem ti, vai me matar. Eu dou a minha palavra em nome do Deus de Israel, eu estou aqui. O servo voltou, veio o rei e os seus soldados. O rei chegou para ele e disse: é tu que vive perturbando a nossa nação. Ele disse: não, tu que perturbou a nação, tu tiraste do povo o Deus soberano, que viraram as costas para Deus por tua causa. E aí foi quando ele desafiou. Mas antes desses dias, irmãos, ele estava tão angustiado, fugindo, que ele recebeu um recadinho da Jezabel, a mulher do Acabe, que disse assim: ó, procurem ele, diga que eu vou fazer com a vida dele o que ele fez de vingança sobre todos. Eu quero a cabeça dele. Quando Elias se encontrou com Baal, com Acabe, melhor dizendo, ele disse: vamos fazer o seguinte, Acabe, tu convoca todos os teus profetas, todos, e vamos subir até o Monte Carmelo, e lá nós invocaremos o Deus. Você invocará com os teus profetas o teu Deus Balins, e eu invocarei o meu Deus. Aquele que responder com fogo, o teu povo vai servir, ou eu vou servir o Deus. E assim aconteceu. Foram 450, olha só, irmãos, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá, 850 profetas. Irmãos, é fé. Mas eu disse que a Bíblia é apaixonante, porque se nós voltarmos um pouquinho até esse grande dia,
Ele entrou numa caverna e pediu a morte. Ele pediu a morte. Ele disse: nossa, não aguento mais. Apaixonante porque ela mostra as virtudes do servo de Deus, mas também mostra a fraqueza do servo de Deus. E sabe por que ela faz isso? Porque se mostrasse só as virtudes e não as fraquezas, alguém poderia dizer assim: isso aconteceu naquela época porque eles eram santos, eles eram perfeitos, impecáveis. Mas não, nós lemos que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Para quê? Para dizer para mim e para você que em Cristo nós podemos todas as coisas, independentemente das nossas falhas. Vocês entenderam? Imagina só mostrar o positivo. Não, tem o negativo também. Nós temos o nosso lado positivo e temos as nossas falhas, mas tudo posso naquele que me fortalece. Chegou lá no dia e o que aconteceu? Ele disse: tragam 2 carneiros e cortem todo e coloquem em cima da lenha e comecem a clamar o Deus de vocês. Elias disse: gente, se a gente parar para pensar quão grande é o nosso Deus e o privilégio que a gente tem de servir esse Deus. Quantas pessoas hoje estão na rua aí, caída, bêbada, passou a noite toda fazendo nada na orgia, ou seja, vivendo por viver, tudo por nada. Tudo por nada. Aqui é tudo por nada, irmãos. E nós temos o prazer de sermos escolhidos e lavados pela mão do Senhor. Você é prazeroso, você tem esse privilégio. Picaram o carneiro e começaram a clamar, irmãos. Começaram de manhã cedo, e Elias sentado. Aí Elias começou a dizer: vamos, gente, vamos! Meio-dia. Ué, o que aconteceu? O Deus de vocês está passeando? Acho que ele está ocupado. Elias tirou um sarrinho. Ele deve estar ocupado atendendo muitos pedidos e não tem condições de responder. E eles foram até fim de tarde, até que chegou o momento. E além deles, irmãos, olha só, além deles invocarem Baal, manda fogo do céu, eles se retalhavam, eles se cortavam, eles se dilaceravam o corpo para sacrifício, para Baal atender. E nada adiantava. Chegou o momento de Elias. Elias chegou e disse: Deus Todo-Poderoso, provai que Tu és o nosso Deus, o Deus da nação santa, o povo eleito. Envia agora fogo do céu e queima todo esse holocausto. Irmãos, línguas de fogo apareceram do céu e lambiam, queimavam tudo, até a água que estava colocada em volta do altar foi lambida, e a glória de Deus, e o povo começou a dizer: o Deus de Elias é o verdadeiro Deus, o Deus de Elias é o verdadeiro Deus, esse é o verdadeiro Deus. E Elias na hora chamou todo o povo e disse: matai todos esses profetas e Baal mentirosos. Esse é o Deus que você serve. Oração. Elias orou a Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, de oração. O rei Ezequias ficou morrer. Isaías levou um recadinho: rei, põe a tua casa em ordem que tu vai morrer. É o recado que eu tenho de Deus para ti. Isaías virou as costas, está saindo do templo. Ezequias entristeceu e disse: meu Deus, ô Jesus, eu queria viver um pouco mais, meu Deus. Ó Senhor, tem cuidado tanto da tua obra. Colocou a sua cabeça na parede e disse: por favor, tenha misericórdia de mim. Quando Isaías estava lá fora, quase saindo do pátio do templo, Deus disse para Isaías: Isaías, volta lá
e disse para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Ele vai ter mais 15 anos de vida. Oração é uma arma que eles tinham e nós temos. Jesus disse antes de subir aos céus, ele disse assim: olha, em meu nome vocês farão milagres maiores ainda do que eu fiz. Só alguns exemplos. Quem conhece a história de Ana? Ela não podia ter filhos, ela era estéril. O que aquela mulher sofreu? Porque a rival dela, que naquela época podia ter poligamia, bigamia, e o marido era casado com Penina também, porque ela não dava filhos. E ela orou, Deus ouviu a oração. Hoje, gente, a gente começa a orar, as coisas ocupam tanto a gente, que daqui a pouco você está orando e a mente não está mais na oração. Irmãos, uma das melhores maneiras, presta atenção, uma das melhores maneiras, não é a única, mas uma das melhores maneiras de nós falarmos de Deus para as pessoas, é a gente mostrando para as pessoas o que Deus fez na vida da pessoa, e mostrando os frutos das pessoas. Eu, irmãos, eu sou um milagre, eu, Celinho, agora estou falando de mim, eu sou um milagre da oração. Eu vou contar um testemunho para vocês, que eu já contei, uma, duas, talvez aqui alguém já ouviu, mas a grande maioria não ouviu. O que a oração pode fazer hoje, ela fez no passado, muito no passado, faz no presente e fará no futuro até a volta de Cristo. Saiba disso. E eu sei que tem pessoas aqui, sei que tem pessoas apontando assim o dedo mesmo, que já oraram a Deus e já Deus respondeu as suas. Talvez não foi assim de hoje para amanhã. Mas quantas pessoas aqui já oraram a Deus, Ele ouviu a sua voz e Ele respondeu o que você pedia? Levanta a mão. Olha aí, glória a Deus. Veja só, eu nasci em Lages, nasci numa família de músicos. Minha avó era uma violonista, uma excelente violonista. Meu pai era sanfoneiro. Nós viemos para Criciúma, eu tinha 8 anos de idade. Veio toda a nossa família, juntamente com o missionário Saulo, que foi meu pai, o missionário Saulo, que abriu a igreja quadrangular em Criciúma, não sei se vocês sabem. E o que é que aconteceu, irmãos? Embora eu ter nascido numa família de música, eu detestava música. Detestava. A gente morava aqui no bairro Santa Bárbara e sempre tinha bares. Naquela época era assim, né? Trocadinho, vai lá comprar uma caixa de fósforo, vai lá comprar 1 quilo de açúcar. E aí tinha aqueles armazéns, tinha aqueles bares que todo mundo conheceu. E o que é que acontece? Muitas vezes o meu pai pedia assim, vai lá. Então tinha 2 bares, um numa esquina, outro na outra. Se eu ia lá naquele lá, tinha naquela época muita gente tocava violão, mais uma viola, tá? Se eu escutava, irmãos, eu me irritava. E eu ia lá no outro, se eu escutava o som de instrumento. Mas eu detestava a música. Olha o que é oração. Que isso em nome de Jesus venha despertar a fé em você. Aí o que é que acontece? Eu sempre fui aquele filho meio gangento assim, né? Tudo que eu pedia para o pai, dentro dos limites, não demorava muito tempo. Ele sempre dava. E um dia eu pedi para ele uma espingarda de pressão. Aí passou o tempo, não sei se vocês vão. Um dia ele me convida, vamos do centro, vamos. Ali bem na frente da ótica Alcindino tinha uma casa chamada Caça e Pesca. Quem conheceu? Caça e Pesca. Entramos ali, escolhe uma espingarda aí, pedimos para o moço. Eu me lembro da marca até hoje, Rossi. Nossa, eu fiquei feliz com aquilo, né? O pai comprou aquela caixinha, né? Aquela caixa que é mais larguinha embaixo, mais fininha em cima, né? Feliz, pai, obrigado, tal. Chegamos em casa aqui na Santa Bárbara, aqui, praticamente desse outro lado da avenida. Quando a minha mãe viu eu entrando, meu pai ficou para trás, eu não entendi. Quando ela viu eu entrando em casa com aquela caixa debaixo do braço, ela disse: o que é isso, Celinho? Eu disse: uma espingarda. Espingarda? Como assim? Você pediu para o pai me deu. Tá, mas
vai matar o quê? Gente? Claro que espingarda de pressão não mata gente, né? Mas ela disse isso. Pode matar também, de repente, sei lá. Ela disse, não. Já chamou ele, Célio! Mesmo nome meu. Por isso que eu sou Celinho, o pai era Célio, né? Mas é Célio também meu nome. Mas aí me chamam de Celinho. Ô Célio, o que é isso? Ah, ele queria, dei para ele, aquela coisa de pai assim, quando quer puxar o filho, né? A minha mãe, uma mulher de Deus, irmãos, olha só, você. Ela disse, vem cá. E eu, foi, li na carinha dela, foi. Ela disse assim, ó, eu vou orar a Deus, tu vai trocar essa espingarda pelo violão, tu vai aprender a tocar violão e tu vai tocar e cantar na igreja. A mãe está doida, mais ou menos assim, né? E aí é que está, irmãos, a gente morava num lugar pequeno, 2 quartos apenas. De vez em quando a gente passava assim no corredorzinho, a gente sempre via a cama assim, do pai e da mãe. E sempre era de costume, irmãos, ela está assim, ó. E aquilo se tornou comum para nós filhos. Muito bem. Passou um tempo, não sei precisar exatamente. Um determinado dia, o pai disse ali no sábado, vai lá na rodoviária e compra um jornal chamado Zé Hora, de bicicleta. Fui lá, eu cheguei na rodoviária. A porta da rodoviária, vamos dizer que a porta da rodoviária era aqui, né? A banca de jornal ficava lá dentro, uns 10, 15 metros para lá. Então aqui tinha a rua e tinha o outro lado da rua. Ali tinha um cara sentado num para-choque de um Fusca amarelo. E ele estava sentado no para-choque do Fusca. E ele estava com um violão também amarelo. Eu fiquei olhando para ele e ele me olhando, mas eu estava olhando para ele porque eu disse, poxa, eu vou entrar lá para pegar o jornal, porque não é aqui, é lá dentro. A hora que eu voltar a bicicleta não está mais aqui. Eu pensei. E aí eu olhava lá para dentro, olhava para ele, olhava para ele, até que ele gritou comigo, irmãos. Ei! O que é que foi? Quer comprar o violão? Mano, na hora deu um estalo na mente. Eu disse, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma espingarda quase nova em casa. Ele, pá! Aí ele atravessou a rua e veio do meu lado. Pá, mas eu estou indo para Araranguá. E a gente é num sítio, eu queria caçar lá dentro, eu toco. Onde é que tu mora? Eu disse, eu moro lá, tal. Ele, mas não vai dar tempo, porque já está praticamente na hora do ônibus sair, então eu já vou entrar ali. Ele assim, eu não sei que tu vai lá, rapidinho. Não comprei o jornal. Peguei a bicicleta, cheguei ali, o meu pai estava na porta da barbearia. Jornal, meus pai. Eu me lembro cansado, ofegante, né? Porque eu não parei de pedalar. Pai, tem um rapaz lá na rodoviária que tem um violão e ele quer trocar na espingarda, pai. Troca, vai lá e pega rápido. Pai, incentivou. Eu fui lá, peguei a espingarda, cheguei na rodoviária, só estava o Fusca. Poxa. Mas passam uns segundos, eu escuto uns gritos. Aqui, ó, ei, aqui, eu olhava. O ônibus, todo mundo conhece a rodoviária, o ônibus estava dando ré no saguão ali. O ônibus estava dando ré, o cara com a janela do ônibus aberta e o violão para fora. Aqui eu vim rápido. E aí eu entrei, fui correndo, só deu tempo de fazer isso, irmão. Entregar a espingarda, pegar o violão, comprei o jornal, cheguei em casa, não sei quem é o cara, nunca vi mais o cara, não sei se era um anjo, não sei o que era, não sei. Quando eu cheguei em casa, o pai viu, primeiro foi ele, entreguei o jornal. Quando eu entrei em casa, a mãe viu, ela disse assim,
Foi. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele ouviu as minhas orações. Aí nisso ela pega e chama o pai. Sério, vem aqui. O pai veio e assim, ó, a minha parte eu fiz. Agora tu pega e matricula ele uma aula de violão, e ele vai aprender e vai tocar para Jesus. Naquela hora, irmãos, naquela hora, eu lembrei das palavras daquele dia, que ela disse: eu vou orar a Deus, tu vai trocar esse violão, tu vai trocar essa espingarda pelo violão, e tu vai aprender a tocar e cantar, irmãos. Irmãos, a minha mãe hoje não está com a gente, ela faleceu. Mas aí primeiro eu entrei na aula e o professor disse que eu desenvolvi bem rápido. E um determinado dia ela me viu eu cantar uma vez na igreja. Uma vez. E eu me lembro a canção que eu cantei. Era a época da calça larga, as pernas tremiam. Vamos lá, Ivan. E eu lembro como hoje eu cantando essa música. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Vamos cantar comigo, só o Senhor é Deus? Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Dá uma salva de palmas para ele. Ela faleceu, irmãos, há algum tempo atrás já. Mas a primeira e única vez que ela viu eu cantar foi essa canção. E daí lá em Florianópolis, ela morreu no Hospital Celso Ramos. A gente viu ela, eu e o pai vimos ela uns minutos antes dela falecer. Quando eu cheguei do lado da cama dela, ela botou a mão em cima da minha mão e disse assim: se batizasse. Se batizou. E no domingo anterior eu tinha me batizado. A minha vida. E aí, irmãos, desde os meus 15 anos, não sou perfeito? Não. Tenho falhas? Tenho muito que aprender? Tenho. Mas desde os meus 15 anos até agora, eu tenho louvado e servido a esse Deus. E esse mesmo Deus que fez lá, com esses exemplos bíblicos, que tudo nós temos que ter respaldo bíblico, oração, com os profetas, com os homens de Deus, com Davi, com Ana, com Ezequias. Se nós formos relacionar aqui, ficaremos a manhã toda. É o mesmo Deus que quer trabalhar na sua vida. Agora eu quero fazer como é que está o seu propósito de oração por alguém da sua família? Você já largou de mão? Aquele sonho que você tinha de ter os seus filhos debaixo das suas asas? Um parente seu? Talvez um amigo? Você tem feito um pacto de oração por ele, para que ele venha conhecer a Deus a qual nós servimos? Você já esqueceu? É a pergunta que eu faço para vocês. Se a minha mãe não tivesse dito isso, não sei. Mas você já abandonou tudo?
Se você abandonou, hoje é dia de renovo. Eu quero falar muito sério com a igreja, como estou falando até agora, mas agora é uma coisa muito pessoal. Você não está afim de trazer tudo para os nossos dias, e você lembrar de fulano de tal agora, fulano, ciclano, ou um ou dois, ou sei lá, ou alguém mesmo, um filho. Aquele lá não tem mais jeito. Não diga isso, repreenda isso em nome de Jesus. Tem jeito sim. Para Deus nada é impossível. Tem jeito sim. Se você, nessa manhã, a Bíblia diz que não é por força e nem violência, é pelo meu Espírito. Deus te chamou para que você dê fruto. Só ficar no banco e ir embora, você se beneficiar das benesses de Deus, sabendo que tem outras pessoas que precisam, porque Deus está com você. Deus é teu dono, você é falho, mas você é dele, sabe? Mas Deus, Ele quer que você dê frutos. Quais são os frutos que você tem dado? E um dos maiores frutos é você mostrando para as pessoas que te conhecem o que Deus fez na tua vida e os frutos que Ele vai dar através da sua oração. Se você quiser fazer um pacto com Deus de oração por alguém, por filho, por sobrinho, por irmão, seja lá quem for, mas é algo muito sério, eu quero convidar você para vir aqui na frente, que eu quero orar junto com você. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Quem está no banco? Não tem ninguém assim para você dedicar a sua vida em oração por essa pessoa? Você sabe que você tem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você sabe, aliás, todos temos. Você ama alguém, você tem alguém próximo. Eu só estou dando um alerta para você. Deus te chamou para você dar frutos, e a melhor maneira de você falar de Deus para as pessoas é você mostrar os frutos, o que Deus fez na sua vida e o que fará na vida de outros através de você. Deus te chamou, você faz parte, você é um ramo, e todo ramo que não dá fruto, Ele diz que um dia irá ser cortado. Essa manhã é uma manhã de renovo, é uma manhã de propósitos, e tenho certeza que Deus fica muito feliz com isso. Mas o diabo também tem segurado muitas pessoas para que não dê este passo, porque Deus está dando as armas e Ele vai ensinar você a usar. Nós mexemos num mundo chamado espiritual. Vem agora em nome de Jesus, porque Deus quer mudar em você e vai mudar em você. Quer. Bote a mão no coração em nome de Jesus. Você que está aqui na frente agora, você não vai orar, tá? Você vai só ouvir a minha oração.
Depois sim nós vamos orar juntos, mas todos fechem os olhos. Pai, aqui estão pessoas, meu Deus, que querem fazer um propósito contigo de oração por alguém, Senhor. Talvez por até mais de uma pessoa. E eu sei, o Senhor sabe que tudo nós podemos, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Mas agora eu oro por eles, meu Deus, que eles vão ser tentados todos os dias e levados a esquecer deste propósito. Eu repreendo agora todo espírito das trevas que vai tentar impedir deste memorial que está sendo feito hoje. Eu repreendo toda a força do diabo, todo principado, toda potestade, eu repreendo em nome de Jesus. E que agora, ó Deus, o Senhor libere sobre a vida dessas pessoas a graça, a memória e o entendimento de eles terem aquele tempo para buscar a Deus, porque o Senhor ouve a oração deste povo. O profeta Isaías diz que o Senhor ouve a nossa voz. O Senhor não está com os ouvidos fechados e tampouco os teus braços encolhidos. O Senhor está com os ouvidos abertos e os braços estendidos para entregar aquilo que nós pedimos. Portanto, agora, meu Deus, eu abençoo cada vida que está aqui na frente. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo tudo para a glória do teu nome. Eu abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te bendizemos, ó Senhor, te bendizemos. Você que está aqui na frente, levanta as duas mãos agora comigo e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante da tua presença e cumpra na minha vida todos os teus propósitos. Agora você glorifica Ele dizendo assim: glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, e dá uma salva de palmas linda para Ele.